A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Mulheres e imprensa é o tema da aula desta quarta-feira no TV Elas por Elas Eleições. E quem preparou foi a jornalista Larissa Gold. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo essa aula. Meu nome é Larissa Gold, eu sou jornalista de formação, eu atualmente trabalho no Brasil de Fato como editora de redes sociais, mas também integro as direções executivas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a mulher e a imprensa, e aí especialmente aí vamos puxar um pouco para esse ano eleitoral tão importante. E para a gente começar essa aula, queria fazer então um panorama geral, né, do papel da imprensa na construção da mulher na nossa sociedade, né. Acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai falar é dividir essa imprensa. Aqui a gente vai estar tratando principalmente dessa imprensa corporativa, né? Essa imprensa de mercado, então, os grandes veículos da Globo e da Record, né? Dos veículos que eles são, esses veículos que a gente trata como aparatos culturais da construção de um pensamento hegemônico, né? Hegemônico e, portanto, machista, porque a nossa sociedade é machista, então esses aparelhos, eles tendem a reproduzir esses padrões da nossa sociedade, infelizmente, né? E quais são esses padrões desse imaginário, né, que a grande mídia corrobora para construir? É a da mulher, que é uma mulher feminina, uma mulher, né, bem cuidada, guerreira, multitarefas, que é uma coisa que a gente tenta, dentro do movimento feminista, sempre contestar, né? Exemplos que a gente pode trazer dessa construção desse imaginário, por exemplo, é fazer a gente dar uma diferenciação de como a presidenta Dilma era tratada pela imprensa e de como, por exemplo, a Marcela Temer e a Michelle Bolsonaro eram tratadas, né? Então, como era cobrado da Dilma uma posição de que ela fosse mais simpática, né? Que ela fosse corroborasse com esse papel da mulher, que sempre é um papel afetuoso, né? A mulher não pode ser dura, a mulher tem que ser esse ideário da cuidadora, né? E aí, quando você passa, após o golpe da Marcela Temer, você acha que todo mundo lembra, né, daquele que virou um meme, da bela, recatada e do lar, né, tipo, ideário do que deveria ser a mulher, né, ou da Michelle Bolsonaro, quando ela assume que também os veículos trataram aquela coisa como se fosse uma passada de, tipo, uma primeira-dama bonita para outra primeira-dama bonita, tratando o aspecto da relação física delas, né, então, a imprensa, ela faz isso ainda que tenha melhorado, a gente tem que vamos ser justos e honestos aqui, melhorou muito, mas a imprensa ainda faz isso, né? Outros exemplos que a gente pode trazer de como a imprensa, ela trata e corrobora para essa situação de hegemonia machista seria a questão de como elas tratam os feminicídios, por exemplo, né? Agora que começou a falar feminicídio muito recentemente, mas até 2 anos atrás, se vocês buscassem simplesmente ali no Google mulher morre ou alguma coisa do tipo, era morte por ciúmes, umas coisas, crime passional, uma romantização desse crime do feminicídio, né, do crime por gênero. Então, é muito importante a gente ter essa noção mais macro para a gente saber em que terreno a gente está pisando, né? E aí, ainda nessa relação de a gente entender onde a gente está pisando, entender que isso também faz parte de uma construção do próprio mercado de trabalho da imprensa, né? Então, a gente tem, por exemplo, que desde 2013, no Brasil, cada vez mais se encolhe o número de vagas que são profissionais CLT, assim, então há uma precarização cada vez maior do nosso jornalismo e que a gente vê
é que essa precarização também acompanhou as mulheres, isso é muito comum, né? Tipo, não sei se quem estiver vendo esse vídeo, as professoras e as enfermeiras vão entender muito bem, né? Como as enfermeiras e as professoras de ciclo básico costumam ser mulheres, e quando você entra nos médicos ou profissionais de ensino superior, costumam ser homens. O mesmo também acontece no jornalismo. Há uma maioria de mulheres que são as mulheres ali do trabalho diário e tal, e as grandes hierarquias ainda são masculinas, e isso também se reproduz na comunicação que a gente faz. Então, eu queria, por exemplo, o salário da jornalista, da mulher jornalista, ele está em média, de acordo com o último estudo que a gente fez do perfil do jornalista aqui no Sindicato de São Paulo, aqui em São Paulo era em média 16% inferior ao salário do jornalista homem em São Paulo. Então, para vocês entenderem que aqui é uma relação de trabalhadores também, né, para a gente saber com quem a gente está falando. E aí, para quem estiver entrando agora em campanha, né? Quais são algumas estratégias que a gente pode usar para que a gente consiga ganhar espaço na imprensa, né? Falar sobre as nossas pautas. Acho que o mais importante que a gente sempre tem que ter em mente é sempre o valor notícia. Qual que é o valor notícia que a gente está querendo passar, né? Da informação que a gente quer passar. A imprensa, principalmente a grande imprensa, às vezes nos jornais locais das pequenas cidades, por falta de pessoas até, costumam fazer uma assessoria de imprensa, publicar release e tal, mas os grandes veículos não fazem assessoria de imprensa, gente. Não é porque é um evento que para você é muito importante, necessariamente vai ser importante para o veículo. Então, a principal coisa que a gente pode fazer para garantir que a gente entre, não garantir, mas para aumentar a nossa chance de a gente entrar, é casar as suas pautas com algum acontecimento que tenha um valor notícia concreto. Então, se você já é uma parlamentar e está tentando a sua reeleição, quais são os projetos de lei que você tem, que você defende? Ou se você já não é parlamentar ainda, mas você tem um trabalho, você é uma liderança local, já tem um trabalho consolidado em alguma área, por que você é referência naquilo? E como que você pode casar essas pautas? Vamos pegar aqui um exemplo simples. Eu estou aqui em São Paulo, essa semana vai estar chegando uma frente fria muito grave aqui em São Paulo, e isso é uma notícia. As pessoas, se você entrar hoje nos trends, a frente fria daqui da região de São Paulo é um dos assuntos mais procurados. Então, a frente fria tem valor notícia. Como que eu vou colocar a minha pauta dentro deste valor notícia? Então, se de repente eu sou uma líder comunitária e eu vou distribuir agasalhos nos dias das noites mais frias, eu posso pautar isso. Líderes comunitários arrecada roupas e distribui roupas na noite mais fria do ano na capital. Isso é uma boa notícia. Aí você consegue se inserir, divulgar o trabalho da sua organização e ser usada como fonte. A melhor forma de você sair na imprensa, né, a forma mais fácil, o caminho mais fácil, é você ser fonte. Então, seja referência dos assuntos. Se você já é parlamentar, por exemplo, vamos pensar um outro exemplo aqui. Então, aumenta o número de violência doméstica durante a pandemia. Isso é valor notícia. Isso tem estudos, as pessoas vão noticiar isso. Como que eu vou ser a fonte desse valor notícia? Então, se eu sou uma parlamentar, eu tenho algum projeto de lei sobre isso, porque pode ser um valor notícia, então eu posso colocar parlamentar fulana de tal, tem projeto que pode barrar, diminuir a violência e vai ser votado, e aí você é a fonte. Ou, se você faz parte de uma organização, ONG, presta apoio, né, cuidados a vítimas de violência doméstica, e você será a fonte nesse caso. Então, essa questão de você conseguir colocar o valor notícia junto com de incluir de fonte nesse valor notícia é um caminho muito importante. Como que a gente faz isso? Sempre estar atento a esses assuntos do momento e como você pode se inserir neles. E se você for uma referência sobre o assunto, é ainda mais fácil. Outra coisa que é muito importante, gente, é criar uma boa relação com os jornalistas e as jornalistas. O jornalista escolhe quem vai ser a fonte dele, no fim das contas, né? É ele que vai escolher isso. Então, é muito importante que a gente tenha boa relação. Então, quando você vai dar uma entrevista, pega o contato do jornalista, sempre que você tiver uma pauta boa, manda para ele ou para ela, entendeu? Olha, tem isso aqui. Vai criando uma relação com a jornalista e jornalistas, faz muita diferença você ter uma boa relação, criar um círculo de veículos que você tem essa relação, ajuda na hora de vocês conseguirem divulgar uma pauta, né? E aí também
informar, né? Às vezes a gente faz as coisas e fala, não cobre, né? Ninguém nunca cobre as coisas, mas a gente também não informa. Então, fazer aviso de pauta, enviar para os veículos aviso de pauta, com mais informação, como eu disse anteriormente, né? A gente vive um cenário no jornalismo de precarização intensa do jornalismo. Então, mesmo nas grandes redações, os jornalistas não têm tanto tempo para apurar, para sair na rua. Então, quanto mais fácil tiver uma pauta, para eles é melhor. Então, se você faz um aviso de pauta, por exemplo, sobre essa questão da violência contra a mulher, e você já traz lá dados, estudos, quanto mais informação você trazer para facilitar o trabalho do jornalista, a chance dessa pauta sair é maior também. Então, eu acho que fazer um bom aviso de pauta, um aviso de pauta com bastante corpo, bastante informação, colocar lá os contatos certos, certinho, todas as referências, isso também ajuda bastante na hora de você conseguir sair nessas mídias mais corporativas, né? Aí, uma outra coisa que é muito importante a gente tratar, né, já que a gente está falando de jornalistas e da boa relação que a gente tem com os jornalistas, é também uma atenção na hora que a gente tem, na hora de se relacionar com esses jornalistas, né? Então, lembrar que por mais que você tenha uma boa relação com o jornalista não é seu amigo. Então, vocês têm que ter muita clareza a isso. Pode até ser seu amigo, mas tenha cuidado com o que você fala perto deles, qual a informação que você dá para eles, porque, sim, essa informação pode ser usada, né? De repente, você vê lá vazado uma coisa que era para ser um off, né? Off a gente chama quando a gente fala alguma coisa que não deveria ser publicada. Então, na dúvida, gente, tome muito cuidado com o que você fala com jornalistas. Outra coisa muito importante, né, quando vocês forem dar entrevista, é ser sintético e coeso, principalmente quando vocês forem dar entrevistas em vídeo. Na televisão, vocês podem perceber, o tempo é muito mais curto, costuma entrar apenas alguns segundos. Então, se você fica lá falando muito, rodeando muito o assunto e tal, a chance de que eles cortem façam um corte, a edição do que você quer falar realmente, é menor, porque eles podem pegar qualquer coisa. Então, tente se preparar para falar, ser coeso, sintético e falar o que você quer falar de forma direta. Evite dar margens para editar e mudar o contexto da sua fala, sabe? Então, ser sintético e coeso ajuda o jornalista, porque dá menos trabalho para edição, garante que você comunique o que você quer comunicar e não o que a edição quer construir daquela pauta. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, isso, gente, vem com treino. Se vocês conseguirem, chama media training isso. Se vocês conseguirem pagar o media training, é muito bom, é um investimento. Mas se vocês não conseguirem, gente, treina em casa. Criem perguntinhas que vocês acham que podem fazer, assim, e grave você mesmo e vá respondendo essas perguntas, insistentemente. E enquanto você responde essas perguntas gravando, se observa. Você estava falando com muito vício de linguagem? Vício de linguagem é aqueles né, sabe? Né, não é legal. Então, tem muito vício de linguagem, tem que trabalhar isso. Responde de novo. Enrolei muito. Era para responder X, eu falei B, D, W, até chegar no X. Então, revê, treina, né? Faz de novo. Faz isso você mesmo. Pede ajuda, às vezes, para sua filha, para alguém, para a pessoa fazer a pergunta para você, mas você consegue treinar isso em casa também. Treine insistentemente, gente. Isso vem da prática, né? Você conseguir falar bem, vem da prática. A outra coisa que vocês têm que ter muito claro, se preparem. Veja qual que é o assunto que vocês vão falar para uma determinada entrevista ou pauta que vocês forem falar. Estudem muito bem isso, saibam do que você está falando, né? Para você não falar uma besteira e acabar uma pauta que era para ser positiva, você vai lá e fala uma besteira, aquilo acaba se revertendo contra você, ou para você não ficar enrolando e não falar, e deixar na cara que você não estava entendendo muito bem do que você estava falando. Então, o estudo e a preparação sobre o tema é fundamental para você conseguir dar uma boa entrevista. E a outra coisa é você pesquisar também com quem você está falando. Antes da entrevista, vê qual que é o veículo, dá uma pesquisada no veículo, dá uma pesquisada no jornalista que vai te entrevistar. Porque, por exemplo, vamos lá, a gente tem época eleitoral, a gente tem que falar com todo mundo, e aí você, na sua cidade, ou aqui em São Paulo, tem um jornal, que é o jornal da Universal, que é um jornal que tem muita circulação, por algum motivo, é isso, você está fazendo uma matéria sobre distribuição de agasalhos no inverno, por algum motivo você vai ser uma pessoa entrevistada por esse veículo, que é um veículo ligado a uma igreja.
Gente, você não vai falar de aborto num veículo ligado à igreja, entendeu? O público é outro. Então, você tem que saber com quem o veículo que você está falando, tem que saber o jornalista que você está falando. Se prepare antes. Então, quando você confirmar uma entrevista, ai, fulano, quem ele vai me entrevistar? Qual que é o veículo e tal? Pesquisa. Vai lá no Google, hoje em dia todo mundo está no Facebook, dá uma pesquisada e entende com quem você está falando, para evitar também cascas de banana, né? Aqueles temas que você pode acabar, em vez de se ajudar, se prejudicando. Outra coisa que é muito importante nessa relação com os veículos é cumprir os combinados, gente. Ah, combinou tal hora com o jornalista, furou, chegou muito atrasado, ele falou que queria conversar sobre, combinou com você de conversar sobre X. Aí você chega lá, porque você é muito espertão e vai falar sobre Y, porque é o tema que você quer falar. Todas essas coisas que a gente pode fazer vão ser muito ruins para aquela coisa que a gente falou anteriormente, que é criar uma boa relação com o jornalista. Ele não vai mais te chamar para entrevista nunca mais, se você fizer alguma dessas coisas. Então, tenha muito cuidado nisso. Cumprir os acordos é sempre muito importante. Ó, lembrando que nem sempre o jornalista vai cumprir os acordos com você, né? A recíproca, às vezes, não é verdadeira. Mas, da nossa parte, a gente tem que fazer o possível para conseguir cumprir isso, né? Até porque, gente, uma outra coisa que é muito importante é a gente conseguir separar um profissional, né, o repórter, o jornalista, do veículo de comunicação em que ele trabalha. A gente aqui em São Paulo, pelo Sindicato de Jornalistas, lançou semana passada, e estamos coletando a assinatura dos candidatos, para um pacto contra a violência ao jornalista, porque a gente sabe que nesses períodos as pessoas tendem a confundir o veículo, a linha editorial dos veículos, com o trabalhador jornalista, né? E isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente costuma dar um exemplo no jornalismo, entre os nossos comunicadores, que é, mano, a Volkswagen financiou a ditadura. Nem por isso as pessoas saíam batendo em metalúrgicos na rua, entendeu? Não que todo jornalista seja santo, a gente sabe que tem alguns jornalistas que realmente, né, não vou estar violência aqui, mas não são companheiros. Mas a grande maioria são trabalhadores, a grande maioria são trabalhadores precarizados, trabalhadores que estão esgotados. Então, ter um pouco de gentileza no trato com esses trabalhadores é muito importante e saber diferenciar isso. Normalmente não é um repórter ou que te entrevistou que decide derrubar uma pauta. Ah, eu dei entrevista com o fulano de tal não deu uma entrevista. Não é do repórter essa decisão, é do veículo. E o veículo é uma empresa, uma grande empresa capitalista. Então, a gente conseguir diferenciar o que é a empresa, né, a linha editorial de um grande veículo, do trabalhador que está nele é muito importante, né, para a gente encarar o trabalhador jornalista mais como um companheiro nosso do que nosso inimigo. E aí, por fim, gente, queria dar aqui umas dicas. A gente sabe que esse ano a gente vai enfrentar uma batalha da comunicação muito forte e que, assim como nas últimas eleições, as fake news, né, as mentiras, as notícias falsas, elas vão estar aí. E aí, como é que a gente trabalha isso no âmbito da imprensa, né? Então, se a imprensa, um veículo, vai lá e publica uma notícia mentirosa a meu respeito, ou se, sei lá, um candidato começa a soltar uma mentira a meu respeito. Como que a gente faz isso virar, às vezes, até a nosso favor? Porque a gente tem que ter esse pensamento, como a gente pega uma coisa negativa no período eleitoral, né, que é a gestão de crise, que a gente chama, e transforma isso numa coisa positiva, como que eu capitalizo isso em meu favor. Então, vamos lá, dar um exemplo assim. Soltou um veículo do bairro, a gente sabe que no interior tem muito isso, aqueles jornaizinhos assim do bairro, soltou uma mentira a meu respeito. Gente, melhor ferramenta contra mentiras, sempre para começar é a verdade. Então, reúna todas as provas que você tem, tudo que prova que aquilo é uma mentira. Se posicione. Como você vai fazer isso? Você vai se posicionar, primeiro fazendo um aviso de pauta, mandando para todos os veículos, massificamente, assim, para todos os veículos, denunciando que aquilo é uma mentira, com as provas de que aquilo é uma mentira. Aquela relação que você tem com os jornalistas parceiros, você vai falar diretamente com eles, explicando aquilo, pedindo lugar, uma palavra, pedindo para que escutem a sua versão, porque aquilo é uma mentira, e aí você vai trabalhar isso na imprensa. Você vai se posicionar também nas redes sociais, então vai gravar um belo vídeo, porque você já fez media training, então tá falando super bem. Então vai gravar um ótimo vídeo, vai publicar nas suas redes, e aí você vai usar os seus apoiadores, a sua rede de apoiadores, para que aquilo chegue no maior número de pessoas possível, né? Então, seja distribuído em todas as listas de WhatsApp, seja distribuído em todo mundo compartilha em suas redes sociais, e tal.
fazer disso uma notícia, entendeu? Então, uma outra coisa que é muito importante fazer, e que a maioria das vezes a gente não faz, é procurar auxílio jurídico. E fazer mesmo, olha, se fulano de tal inventou uma mentira, ou se tal veículo publicou uma mentira, processar por calúnia, danos morais e tal, e fazer disso uma notícia. Então, Larissa processa XYZ por fake news, por notícia falsa, disseminação de notícia falsa. Como que eu pego isso e transformo em uma notícia a meu favor? Então, você processar e fazer disso uma coisa jurídica pode gerar uma notícia, uma outra notícia em relação àquilo. Outra coisa que é muito importante, gente, é ter a certeza de que você está falando com quem você tem que falar. Porque às vezes a gente tem uma coisa, a gente faz um vídeo, aí ele é viral. Viral, assim, chegou em 100 mil pessoas aquele vídeo. 100 mil pessoas, eu sou de Itatiba, né? Moro em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo. Então, vamos fazer de conta que eu estou saindo candidata em Itatiba. Eu faço um vídeo de 100 mil pessoas, aí eu vou pegar lá o meu mapeamento, 100 mil pessoas, sendo que 50 mil foi aqui em São Paulo, entendeu? Pessoas que viralizaram aqui. Não chegou em quem eu queria que chegasse. Então, viralizar não é necessariamente que eu estou falando com quem eu quero falar. Então, para além de ter esse papel de massificar que é importante, eu tenho que ter certeza que as pessoas que foram impactadas pelaquela notícia falsa, e o meu público-alvo seja de fato alcançado. Então, se, por exemplo, vou pegar aqui, vou sair de candidata deputada na região ali de Itatiba, a minha macro é a Macro Mantiqueira, lá em Itatiba. E aí, solto uma mentira específica sobre a minha atuação em Itatiba/Bragança. Eu tenho que garantir que as pessoas de Itatiba/Bragança vejam que isso é mentira, né? Porque não interessa tanto as pessoas de outro local. Como que eu posso fazer isso? Com ações de mídia localizada. Então, eu posso fazer aquela postagem, aquela campanha que eu fiz no meu posicionamento, fazer um impulsionamento por geolocalização, então naquela região de interesse para chegar para aquelas pessoas, ou se é uma pauta, de repente estão falando, sei lá, que, não sei, algum tema específico, que eu, sei lá, defendi algum cara que bateu em mulher, então eu posso fazer um assunto de interesse e chegar em pessoas da pauta feminista, então você pode fazer essas monetizações, né, você impulsionar isso para o público que você quer chegar. Isso é uma estratégia. Para quem é do interior, uma outra estratégia que pode ser muito fundamental é papel mesmo, fazer um papel e você ir lá, então eu vou bater perna no centro de Itatiba, no centro de Bragança, ou nos bairros que eu quero falar, com o meu material, e falando, gente, isso aqui é uma mentira, entendeu? É uma mentira, não foi isso que aconteceu, eu tenho aqui as provas, olha, e fazer isso. Às vezes, se você não pode estar lá, criar um material específico para o grupo de apoio que trabalha naquela região, para desmentir isso, pelo diálogo, pela conversa, é importante, porque é importante que a gente consiga desconstruir essa mentira dentro dos grupos que foram atingidos por ela realmente. Então, gente, eu acho que era um pouco disso para falar hoje nessa rápida aula. Queria agradecer muito por todo mundo que conseguiu ficar até aqui para participar, e de novo pelo convite de estar aqui nessa manhã com vocês, e muito obrigada, e até a vitória. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Eu sou a Laice Orieri, sou ex-secretária de Mulheres do PT Nacional, sou formada em Ciências Sociais, professora de profissão do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre ocupar a política para transformar a vida das mulheres, a importância da luta coletiva. É um tema que nós, mulheres, temos muito o que aprender e o que para fazer. Porque nós precisamos nos convencer em muitos lugares que a nossa organização é fundamental para a democracia. E nesse momento que o Brasil vive, nesse momento de golpe, né, esse governo autoritário, antidemocrático, né, um governo da arma, que quer destruir todos os direitos conquistado até então, nós precisamos estar
organizadas para resistir e para dizer, nós não queremos nenhum direito a menos, nós queremos sempre um direito a mais. Isso é importante. Eu posso morar na menor cidade, né, do Brasil, mas eu tenho a minha família, eu tenho as minhas amigas, eu tenho meus colegas de trabalho, eu tenho que conversar com essas pessoas, eu tenho que discutir o que está acontecendo no Brasil, eu tenho que organizar uma resistência. Porque as mulheres, quando elas se organizam, se juntam, elas têm força. A história da humanidade, a história da luta das mulheres demonstra isso. Todas as vezes que as mulheres se juntaram, elas conquistaram a reivindicação delas. Na próxima aula, a jornalista Ana Clara Ferrari fala sobre como o machismo tenta impedir as mulheres de entrarem na política. Anote na sua agenda e não perca! Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.